pessoal, muito boa noite. Espero encontrar todos bem. Com um lockdown renovado aqui na cidade de Curitiba, temos mais uma semana de cuidado extremo dentro de casa e em total consonância com o momento em que nós estamos vivendo. Hoje a nossa convidada é a doutora Mônica Prado Braz. A doutora Mônica, ela é psicopedagoga, psicóloga e especialista em desenvolvimento infantil e do adolescente. E hoje ela vai conversar com a gente sobre o luto na infância e na adolescência. Como os pais conseguirem trabalhar, né, esse processo de perda e auxiliar as crianças e adolescentes, dependendo da sua faixa etária, claro, cada faixa etária da sua forma, mas de uma forma que amenize o sofrimento e que traga um pouco mais de consolo para os pequenos nesse momento. A doutora Mônica já está aqui, eu já vou convidá-la a entrar a conversar com a gente. Só estou aguardando aqui a conexão dela. Ela recebendo o convite lá, a gente já inicia o nosso bate-papo. Doutora Mônica, boa noite. Olá, Melissa, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, e você? Tudo bom, difícil ficar no consultório até mais tarde numa sexta-feira, né? Imagina. Trabalho bastante normalmente e a gente acaba ficando, né? Pois eu acho que é uma conversa Vamos lá, que um tema tão importante, né, Melissa? o tema exige, né? Então, claro, eu quero te agradecer imensamente, primeiramente, por você ter topado participar com a gente hoje desse bate-papo, da gente realmente dispor das 8 horas até as 9 da tua sexta-feira no consultório mais um pouquinho para conversar com a gente. E, enfim, e que a gente realmente consiga acolher o coração de muitos pais que eventualmente estejam passando por esse desafio junto aos filhos. Sim, eu que agradeço, Melissa, né? Eu acho que é sempre importante a gente falar desses temas que podem ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, né? E Sem dúvida. especialmente nesse contexto que a gente está, né? E eu acho que é bacana, assim, eu que agradeço por estar aqui, agradeço imensamente o convite. O prazer é todo meu. Pessoal, a gente dando um recado para vocês antes de iniciar a live, nós sabemos que as faixas etárias, né, cada uma das faixas da infância e da adolescência exigem uma abordagem diferente junto aos filhos, né, junto às crianças e adolescentes. Então fiquem muito à vontade para trazer para a gente as suas perguntas. Quanto mais interativa for a live, a gente acredita que mais a gente possa contribuir, sendo de uma forma preventiva com algum momento que infelizmente todo mundo vai viver, seja com os pais que nesse momento estão passando por essa dificuldade de trabalhar o luto com os filhos. Doutora Mônica, acho que começamos perguntando assim, nesse momento, no teu consultório, você tem sentido um aumento muito grande das crianças assim que perderam entes queridos? Veja, de modo geral, as famílias têm passado por isso, né? Às vezes com pessoas mais próximas, às vezes com laços afetivos mais distantes, mas Uhum. isso hoje em dia você não ouve alguém falar que perdeu alguém da família, né? E Sim. sim, as famílias têm buscado ajuda, muitas famílias não sabem lidar com as situações, né? Às vezes, quando a criança é pequena, o adulto já tem dificuldade, né? Nós, é da natureza nossa, não sabermos lidar com esse momento, com essa coisa dolorosa que é perder alguém que a gente ama, né? Sim, sim. Mas isso tem vindo bastante, né? Algumas famílias procuram ajuda, porque se deparam com essa situação que não consegue dar conta, o sofrimento psíquico da criança está muito intenso, e os pais não sabem mesmo, não têm obrigação de saber, porque eles também estão passando pelo luto, né? Então, o luto é familiar, ele não é individual, ele é coletivo. Nós todos ficamos enlutados, né? Também, se a gente olhar para o contexto todo. E a criança, ela Sim, vai manifestar essa dor, que é da natureza humana, né? A sim. morte, a vida, o nascer e o morrer fazem parte da existência humana. Mas Então, encarar com normalidade é um desafio. sempre foi muito desafiador, né? Especialmente agora.
que algumas famílias até nem conseguem se despedir dos seus entes queridos, né? Sim, sim. Então, Mônica, assim, e esse processo, vamos começar assim, enquanto as perguntas não surgem, vamos passar pelas diversas fases de desenvolvimento e a sim. forma ideal de trabalhar a questão da perda com as crianças e com os adolescentes. Veja, Melissa, normalmente o que a gente orienta, né, é ser verdadeiro com a criança, não ficar inventando historinha. O mais realista possível. Claro, você não, né, se a pessoa teve uma morte trágica, você não precisa entrar em detalhes, não precisa especificar isso para criança pequena, ou dependendo do momento, até que está o adolescente, você pode poupá-lo disso. Sim. Mas é muito comum, sabe, Melissa, as pessoas usarem palavras vagas, né? Tipo, por exemplo, dormiu para sempre, virou estrelinha. Especialmente, Melissa, nessa fase ali até os 5 aninhos de idade, a criança tem muita dificuldade de entender esses termos muito vagos, né? Sim, E nessa sim. fase, especificamente, na idade pré-escolar, essas crianças tendem a levar as coisas muito mais ao pé da letra, assim, no sentido mais concreto da coisa. E criam uma expectativa de retorno dessa morte. Então, até os 5, 6 aninhos, a criança não tem essa compreensão exata do que é o morrer, né? Dos 7 até os 10, ela já tem uma outra compreensão do que é isso. Mas até os 5 aninhos, ali mais ou menos, a criança ainda está aprendendo a entender como é que funciona a vida, né? E Então, eles estão com a curiosidade muito aguçada, né? Exatamente. Então, é muito comum eles associarem uma perda, assim, a morte, com uma, dependendo do que o adulto fala, né, para a criança, associar com uma possibilidade de retorno. Então, por exemplo, foi fazer uma viagem, a criança está esperando que um dia vai voltar, né? Foi fazer uma viagem muito longa, a criança associa que um dia ela vai voltar. Sim, Então, sim, sem esse dúvida. termo, assim, não é indicado. O que a gente orienta, Melissa, é assim, dizer a verdade para a criança. A pessoa morreu, né? A gente vai precisar se despedir e a criança vai entrando nesse clima de perda que a família está vivendo. Ela vai conseguindo assimilar melhor, de uma forma mais É porque saudável. ela sendo a única alienada, né, de certa forma, ela também começa a se sentir, porque a criança, eu tenho um filho de 5 anos, né? A gente percebe, a criança ela já entende o que está rolando ao redor dela. Sim, a Então, que perspectiva. algo não está muito claro, que algo está muito nebuloso. Agora, a grande dúvida acaba sendo muito assim, crianças nessa primeira infância. Falar-se de morte é um choque muito grande. Por exemplo, teve uma vez aqui em casa que o meu marido falou então fulano foi enterrado. O meu filho ficou assim, como assim enterrado? Ele não vai para o céu e fica enterrado? Como assim? Então, são as nuances do lidar para que os pais sigam uma linha coerente e que o filho não fique o tempo todo absorvendo pedaços de algo que ele não entende, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente orienta é explicar para a criança o processo do morrer, até o ritual, né, do velório, do enterro ou da cremação. Então, é importante explicar para a criança essas etapas, né, que a pessoa morre. E aí é importante também, sabe, Melissa, assim, que a criança participe desses rituais de despedida, que ela É entenda o que importante é. que ela participe. Uhum. Exatamente. É claro, né, que algumas crianças, dependendo assim da faixa etária, depois dos 7, daí você pode perguntar se a criança quer. Mas, de modo geral, o que a gente vê é assim, as crianças que passam, que fazem, né, essa despedida, que participam do ritual de despedida na família, elas lidam melhor com esse sentimento. Então, por exemplo, a criança, até os 5 anos, ela pensa de forma muito concreta, 5, 6 anos, né? No caso ali do seu filho, que o seu marido disse, o fulano foi enterrado. Então, isso para ele é uma coisa, pode ficar, né, uma coisa muito agressiva, muito violenta, mas você vai explicar para a criança o que é. Não é Sim. bem assim, é que jogaram terra em cima da pessoa. Existe uma coisa que é feita assim, explica para a criança, até que ela Uhum. sabe e compreenda, né? E ela vai te perguntar. Então, a criança nessa idade, ela tem essa vantagem que ela pergunta que ela não entendeu. Mas por quê? E aí você tem condições de explicando para ela. Ela vai te dando a ideia, o que ela, daquilo tudo que você falou, o que ela conseguiu entender. E aí fica mais Uhum. fácil de você explicar, né? O ideal é romantizar o menos possível e ser muito claro na explicação. Isso é claro na explicação.
Então, essa percepção da criança, ela deve ser validada, né? Alguns adultos, na tentativa de poupar o sofrimento dos filhos, acabam trazendo problemas maiores até, né? Então, às vezes, a pessoa está triste, chorando, porque perdeu, né? Por exemplo, o pai, a mãe, perdeu alguém muito querido na família, está triste, e a criança pergunta, né, o que aconteceu? Por que você pensou? Não aconteceu nada. Isso é muito ruim para a criança, sabe? Primeiro que Que a ela fica no percepção vácuo. dela, Uhum. exatamente. Ela sabe que aconteceu alguma coisa, mas essa percepção dela não é validada. Lá na frente, Melissa, isso pode se refletir na vida dela. Uma pessoa que não confia nas próprias percepções, porque ela acha que sempre tem alguma coisa errada com ela. Aquela pessoa que não valida o que a intuição dela está dizendo, o que a percepção dela está dizendo. Isso interfere em escolhas afetivas, escolhas profissionais, sabe? Ou pode, Uhum. né? Então, lidar com as perdas, lidar com perdas é uma coisa necessária para o desenvolvimento humano e ela precisa ser bem conduzida, né? Da melhor forma possível. E outro desafio também acaba que a gente tá focando primeiro na primeira infância, né? Mas é como explicar, porque o grande desafio que muitos pais têm é que os filhos lidem com a morte de uma maneira natural, né? É coisa que nem a Isso, gente consegue, mas a gente tem esse desejo. Porque realmente a gente vê que tem pessoas, sim, muitas pessoas lidam, todas ficam tristes, é impossível que você não sinta a perda de um ente querido. Mas tem pessoas que têm um verdadeiro pânico dessa partida, né? Então, como explicar isso para o filho de uma maneira que ele entenda? Sim, a gente fica triste, mas é uma tristeza que ela vem sendo amenizada, porque é um processo natural da vida. isso. A criança vai assimilando que faz parte do processo natural da vida, Melissa, quando a gente consegue passar para a criança que é natural expressar o que a gente sente. Então, se a gente conseguir, a criança ela tem dificuldade de nomear os sentimentos, por exemplo. Então, se a gente proporcionar que a criança fale o que ela pensa, o que ela sente, ela não precisa falar verbalmente, ela pode fazer um desenho, né? Ela pode dizer qual parte do corpo dela que está essa tristeza ou está essa dor. Então, existem algumas Uhum. formas da gente lidando com essas situações com a criança, que ela entenda. Mas eu acho que o principal nisso né, lógico, é doloroso, sempre foi, sempre vai ser perder alguém, né? Uhum. Mas eu penso que se a gente conseguir trazer para a criança essa ideia de que ela pode expressar e deve expressar a sua dor, o seu sentimento, que isso é natural, que ela tem que fazer isso. Então, e a gente não pode esquecer que, né, nós pais somos modelos para eles. Então, por isso também, claro, você não precisa ficar, né, assim, tendo uma crise de choro compulsiva na frente do teu filho, mas é importante que você valide para ele a tua própria dor também. Dizer, filho, a mãe está triste, né, não, aconteceu isso, sabe? Então, a mãe está triste, mas vai passar, isso faz parte. E a Uhum. criança também vai entendendo que é natural aquilo que ela está sentindo, porque ela pode achar estranho, né? Principalmente se a família não conta. Algumas famílias não contam, né? Conta depois, Sim, que não quando ela é extremamente poupada, né? Então só eu sinto isso. Na exatamente. minha família ninguém sente. Uhum. Depende de uma pessoa muito próxima, daí a família diz assim, não, nem vamos contar. Aí um dia a criança pergunta, cadê fulano? Ah, viajou. Ah, foi não sei para onde, mudou, entendeu? A criança fica com aquele vazio, aquela coisa perdida dentro dela, é muito doloroso. Isso vai aparecer lá na frente, não tenha dúvidas, né? E os pais fazem isso na tentativa de. Exatamente, de proteção. Só que assim, a gente não tem esse poder, a gente não tem o poder de poupar completamente os nossos filhos das dores da vida, né? Pelo contrário, o nosso papel é fortalecê-los para lidar com as dificuldades e com as dores da vida. Aí Sem sim, a dúvida. gente está no nosso papel pleno, né? De ensiná-los a lidar. E se a gente poupa demais, como é que você vai ensinar ele a fazer isso? Você Né? acaba criando uma criança muito frágil emocionalmente, né? Porque ela foi poupada Exatamente. de tudo. Então vive uma vida até um pouco irreal. Exatamente. A gente vê muito também, sabe, Melissa, as crianças que não têm o não muito definido, muito estabelecido, elas têm mais dificuldade para lidar com as perdas. Então, por exemplo, dizer não para uma criança é colocar para ela uma perda situacional, momentânea, de alguma coisa que ela queria, mas naquele momento ela não pode ter. Entende? Então é necessário o limite e por meio do não, né? Não dá para a gente ser muito permissivo e muito superprotetor com as crianças, porque eles perdem essa noção.
quanto mais a criança tiver estabelecido os limites dela, melhor ela vai lidar com as perdas, as menores e as maiores. Por exemplo, a perda de um ente querido, né, de uma pessoa que ela ama muito, com quem ela tem um vínculo próximo, um animalzinho de estimação, uma pessoa da família, um amigo, o pai do amigo, sabe? Sim, É uma sim. coisa muito importante, né? A gente fala muito isso para os pais, porque às vezes a gente se perde, né? Eu também sou mãe, e às vezes a gente se perde nessa coisa. Mas é importante sempre a gente retomar, resgatar isso e trazer isso para eles como uma realidade da vida, né? É pelo bem-estar deles, né? Pelo Sim, bem, é pelo bem deles. É é, sofrido, mas é pelo bem deles. exatamente. Eu vejo muito, ouço muito de pais, né? Dizer assim, nossa, mas para eu vê-lo sofrer é muito intenso para mim. Mas a gente também cresce como pais e a gente muda de fase, e é importante que mudemos de fase no desenvolvimento deles também, né? Porque senão Sim, a gente vai sendo lá pais de adolescentes tratando como, né? A gente infantiliza daí a criança. Ou, né? A gente fala muito hoje dos adolescentes tardios lá, geração de 25, 32 anos, que não se emanciparam dos pais, continuam, né? Os adultos lá jogando videogame o dia inteiro e a mãe levando um copo de Nescau no fim do dia para né? no momento o meu tem 5. Eu espero que ao chegar aos 25 eu tenha cortado esse cordão. Só vou saber vivendo, mas eu Estou falando espero de ter cortado. extremo só, né? Doutora Mônica, assim, na primeira infância, a clareza, né, claro, sem a riqueza de detalhes, né, aquela coisa do poupe-me dos detalhes sórdidos, E, ela é muito benéfica. No caso da adolescência, que realmente eles já sabem o que significa, que eles estão lidando, estão numa fase onde os sentimentos estão muito em ebulição, e é uma fase mais desafiadora, porque automaticamente eles estão mais fragilizados em alguns aspectos. Como lidar sim, com a perda? veja, na adolescência, até as coisas, você pode usar uma linguagem mais natural para o adulto, por exemplo, que eles vão internalizar melhor, né? Claro que sempre você vai procurar entender a fase que ele está. Por exemplo, você está com uma criança, um adolescente está depressivo, né? Você vai tomar um pouco mais de cuidado, mas é sempre importante que você diga a verdade para ele, que você não omita, que você fale. É doloroso, é sofrido, mas é verdadeiro, ele precisa passar por isso. Ah, mas vai ser mais uma dor, mais um sofrimento, a gente prefere não falar. É necessário falar. Isso aparece lá na frente, aparece potencializado, esse vazio, essa coisa que fica. Então, a melhor forma, de novo, é sempre a verdade. Olha, tal pessoa morreu, tal pessoa não estava bem, ou tal pessoa morreu, e, né, e é isso. E aí a gente precisa lidar com isso juntos, vamos lidar com isso juntos, estar disposto a esse acolhimento, obviamente, né? É, Acolher. E nos casos, assim, que realmente, né, você vê que o sofrimento ele está muito intenso, ou que a pessoa não está conseguindo superar, né? O adolescente ou a criança mesmo vai manifestando outros sinais, né? Então, por exemplo, apatia, alteração de sono, de apetite, de humor. Vai buscar ajuda, né? Busca ajuda de um profissional, vai poder te orientar melhor. Mas o adolescente, ele tem essa coisa mais da mudança, da transição, né? Da infância para a vida adulta, eles estão no meio do caminho, eles vivem muitas coisas. E sim. também, trazendo para esse contexto que nós estamos vivendo, né, Melissa? Eles estão sofrendo perdas também que vão aparecer lá na frente. Então, a gente não pode colocar mais uma perda que não pode ser trabalhada, que é dizer que um ente querido morreu. Eles estão perdendo o convívio social, né, a socialização, o desenvolvimento da vida afetiva, iniciação da sexualidade. Então a gente vê a gente já está no segundo ano que eles estão assim, né? Então pessoas Sim. que estavam no ensino médio no passado eles não fizeram esse ritual de saída do ensino médio para entrar na faculdade. Então eles já Realmente assim, os sentimentos nessa fase eles já são muito confusos. Nesse sim, momento, ainda mais, né? Então, trazer a verdade, mas ficar sempre de olho, ficar atento a qualquer alteração, e isso. sempre estar ali perto para apoiar, né? Porque não é fácil. É doloroso para todos nós, né? Então, todos nós estamos sofrendo algumas perdas, né? Do que era, do que está sendo, uma adaptação, né? De tudo Uhum. isso.
Então, o adolescente também, as crianças também, né? Crianças pequenas, que a socialização é muito importante para o desenvolvimento infantil, para o adolescente também, né? Para o adolescente ainda mais, é estruturante do ponto de vista psíquico, né? É onde os Sim. valores, né, que foram internalizados ali na infância, na família, eles vão exercer esses valores na adolescência, saindo de casa, convivendo com os amigos, indo para festas. Então, isso está sendo pulado, né? Uhum, uhum. Então, é E a claro gente, que e a gente percebe o quanto isso tem mexido com a ansiedade e com eles de uma forma geral, né? sim, mexe bastante, né? Tem muito adolescente que se isolou, assim, realmente, né? De vez, fica muito no quarto, muito nos jogos. A gente orienta sempre as famílias que não permitam isso, né? Que criam outro espaço na casa para que o adolescente ou a criança estude, não fique só no quarto, que tenha outras atividades, mesmo dentro da casa, né? Mas que mude o ambiente para fazer algumas coisas. Nesse Mas momento, ter alguma, né, não no sentido de impor, né, mas é, evitar que o adolescente tranque o quarto, porque hoje eles ficam trancados dentro do quarto, né? Então não pode, eles estão lá, sabe? você não tem acesso nenhum mais. Não, isso é completamente inadequado, especialmente agora, né? Então, a criança, o adolescente não pode fechar a porta, né? A gente está sendo omisso se a gente permite que eles façam isso. Então, Uhum, a porta uhum. está aberta, é importante, né? O quarto normalmente é lugar para dormir, para repouso, para descanso. É mais saudável que eles tenham aulas, assistam às aulas, né? Em outros ambientes da casa, na sala, escritório, outros lugares que a criança, né? Se for em uma casa, tiver um quintal, melhor ainda. Lá fora, melhor ainda, né? Sim, Mas sim. voltando um pouquinho essa questão do luto, né? Como dizer para o adolescente, Melissa, eu penso que é o caminho da verdade é mais saudável, né? Como a gente estava dizendo antes, que eles participem do ritual, né? A nossa vida ela é feita de rituais, de passagens, de fases, né? Nascimento, rituais religiosos. Então, esses rituais, eles fazem parte da nossa vida. A gente não pode poupar os nossos filhos disso, por mais doloroso que seja. Então, é importante Ó, participar, Mônica, não vai tem aqui uma obrigar. pessoa. Não, por favor, conclui que daí eu tenho uma pergunta aqui para te Ah, fazer. tá. Claro, você não vai obrigar a criança ou adolescente a ir contra a vontade, chorando, daí não, né? Mas explicar para ele que isso é importante, explicar o que que é um caixão, como é que vai estar lá, descrever o ambiente para ele não se impactar na hora que chega, né? Mas Uhum, é importante uhum. participar do ritual de despedida, sim. Senão depois tem que fazer de outra forma. Mônica, assim, mas se for uma opção dele não participar, Tudo bem, aí você não vai forçar. Não, você não tá? vai forçar. O nosso papel é explicar para eles o que ele vai encontrar lá. Você vai chegar, vai ter um negócio com flores, vai ter um negócio lá que as pessoas escrevem o nome, vai ter velas, descreve o ambiente. Vai ser isso, Uhum. né? Se a criança ou adolescente se negar a ir, tudo bem, uma escolha dele, a gente não vai interferir. Lá Sim, na frente, depois, provavelmente, né, isso pode aparecer na vida dele de alguma forma. E às vezes isso aparece na terapia. É muito comum aparecer perdas significativas na terapia. Uma coisa que a sim. pessoa falou assim: ah, não, nem quis ir, minha mãe não me levou, foi tudo bem. E aquilo está aparecendo. Ela tem dificuldade de lidar com algumas perdas. Aí a gente precisa trabalhar isso na terapia. Porque o que acontece, a gente percebe aí na vida, né, como pessoa física, não como psicólogo, mas assim, eu perdi a minha avó com 21 anos de idade. E era assim, era o meu norte, meu sul, tenho relação próxima com pai, mãe, tudo, minha mãe é super minha amiga, mas assim, a minha avó era a minha referência no mundo, assim. E no Ótimo. dia eu não quis ir. Não quis, minha mãe respeitou, todo mundo respeitou, não Sim. houve nenhum arrependimento, e eu acho que eu sou muito mais feliz por lembrar dela longe desse momento. Então, Ótimo. é importante Estava com você ter a 21 anos, né? certeza, né? E Já era mais velha, mas isso, então, às vezes 21. o adolescente ele sabe o quanto aquilo pode agredi-lo ou não. Ele só tem Isso. que ter a certeza para não se arrepender depois. Claro, exatamente. E aí, o nosso papel, né, de pais nesse momento é dizer para eles o que é isso, explicar para eles o que é. Mas aos 21, né, lógico, você já estava numa outra fase da vida, a tua adolescência já tinha terminado, que é dos 14 aos 21, né, fechou o ciclo da Sim, adolescência, você já estava numa outra fase, você já sabia
Você estava mais segura do que era melhor para você naquele momento. Você não precisava da opinião de outras pessoas, né? Sim, mas o adolescente, muitas vezes, assim, ele acaba sendo muito pressionado para algumas coisas, né? Então, não, você tem que ir. Não, E às vezes aquilo para ele é muito forte, né? Então, respeitar acaba sempre sendo, desde que realmente a decisão dele seja embasada, né, doutora Mônica? Acaba que o respeitar acaba que sempre é a melhor decisão para que ele não seja forçado a viver algo que seja muito forte para ele. Exatamente, não pode forçar. Lohai Pratas aqui, ela está perguntando, eu não sei o nome da pessoa, porque ela entrou com o Instagram da pessoa jurídica. É válido aquele lance de fantasiar, tipo Papai do Céu, e talvez depois entrar e falar da morte, mas de uma forma um pouco mais romântica? Não. Normalmente isso não funciona, sabe? Ela pode ser temporária, às vezes abrando o coração de quem está contando. Mas não de quem está ouvindo. A criança pode até entender, tipo, virou uma estrelinha, Papai do Céu levou... Né? Mas então sempre contextualizar que idade tem essa criança, o que aconteceu com essa pessoa, qual era o vínculo que eles tinham, essa criança e essa pessoa que se foi, né? Qual era esse vínculo? Então isso também vai determinar como conduzir tudo isso, né? Mas fantasiar não é uma boa opção, sabe? Porque sai do que é natural, né? Precisa ser dentro da realidade das coisas. Então penso que essa coisa de criar muita fantasia, você pode estar gerando um problema mais sério lá na frente depois, né? Vai ter que gastar com terapia. Ou pode, né? Por mais que se fale de uma forma leve, então que pelo menos se deixe claro que o retorno não existirá, né? Então, não, você não vai ver mais. Isso. Pelo menos por um tempo, dependendo do que a família acredita, né? Mas pelo menos por um tempo longo. É importante respeitar a crença familiar, né? A religião da família, dessa criança, desse adolescente, respeitar isso também. Porque eu já vi pais que conversavam com os filhos e eu até quero saber a tua opinião, doutora Mônica, assim, e que acreditam, são pais espíritas e que realmente frequentam muitos centros, acreditam muito nisso, têm uma crença muito forte. Mas o pai explicando para o menino pequeno que ele vai, mas daqui a um tempo ele volta e... Então, veja, esses conceitos para uma criança muito pequena pode ficar muito confuso na cabecinha dela. Sim, você fica imaginando, uma criança de 7, 8 anos recebendo uma informação assim, mas como assim eu vou, eu volto? Como que a coisa acontece, né? Então até... Desculpa. Seria importante a gente... Não, imagine, até a gente saber, assim, até passar para esses pais, porque eu sei que tem um pai que acredita muito no espiritismo e que está aqui na live, até como passar esses conceitos desde cedo, mas de uma forma que fique mais clara para eles. Sim, é importante que a criança vá entendendo, né, qual é a crença da família. Isso vai sendo... Quando a família tem uma religião mais estabelecida, as crianças já fazem parte desses rituais religiosos que a família participa, né? Uhum. Então, mas para todas as religiões, via de regra, né? Conceitos muito elaborados, a criança pequena pode ter mais dificuldade para entender. Então, às vezes, precisa de uma explicação, uma linguagem mais dentro dela, né? Então, ou esperar para passar esse conceito num outro momento, em que a criança consiga estar mais amadurecida, né? Que ela esteja mais avançada, por exemplo, dentro dos rituais religiosos da família. Então, por exemplo, está lá na iniciação, ou está, né, no caso das religiões espiritualistas ou espíritas, ou então lá nas religiões cristãs, católicas, está fazendo a catequese, né? Mas, assim, existem formas de você falar disso sem entrar muito em conceitos mais elaborados da religião, né? Você pode falar de uma forma que a criança compreenda. Para a Mônica aqui, a Sabrina está perguntando, o sentimento de culpa pela morte de alguém, como passar por isso? Sabrina, quando a criança ou adolescente traz esse sentimento ou como o pai passa isso para o filho, né? Ah, tá. O sentimento de culpa é do pai ou é do filho? Vamos ver o que ela diz. Vamos esperar aqui. A parte técnica aqui tá meio esquisita. Pera aí.
Espera um pouquinho, eu acho que ela já vai responder aqui. Mas é uma coisa comum, sabe? Às vezes o sentimento de culpa, né? Não Sim. necessariamente ali pelo que aconteceu, mas às vezes a pessoa fica naquela coisa, ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Vamos ver qual é a pergunta dela, né? É, Mas é um... quando os pais estão com esse sentimento de culpa, como passar isso para o filho? Essa é, passagem dessa pessoa. tá, veja, é doloroso isso, né? Mas mesmo assim, é importante que essa criança saiba a verdade. Não necessariamente, então, sei lá, vamos pegar um exemplo, esse momento que a gente está passando agora, né? Com essa questão do Covid e tal. Sei lá, uma pessoa da família pegou Covid e infelizmente acabou falecendo. Você não precisa dizer para a criança de quem que ela pegou o Covid, por exemplo. Entende? Uhum. Não precisa dizer isso. Você conta, então, esse poupar, sim, é saudável, né? Agora, o adulto, quando está envolvido numa questão mais elaborada, de sofrimento psíquico, assim, por exemplo, uma culpa, uma coisa mais densa, né? Ele precisa melhor entender isso nele para depois falar para a criança. Mas ele pode passar isso para a criança, não dizer, não nomear esse sentimento como sendo culpa. Ele pode, por exemplo, dizer: eu estou num sofrimento muito grande por causa disso, estou sofrendo. Não É precisa narrar o você fato, né? Narrar o fato em si, mas não. você precisa ser verdadeiro, mas você não precisa trazer detalhes que não agreguem para o entendimento da criança, né? Claro que se é um adolescente ou se é um filho adulto, você pode conversar com ele de outra forma, obviamente. Mas com crianças pequenas, né, a orientação que a gente dá é que não precisa entrar nesses detalhes, né? Até porque ela não vai compreender. A gente percebe, ela assimila a criança os pequenos, ali na idade pré-escolar, principalmente, eles assimilam as coisas de uma forma muito singular, muito pessoal, né? E muito É. concreta, né? Eu Então, acho que eles nessa pensam, situação, talvez ela possa ver, a criança possa ver os pais chorando muito e a mãe está na dúvida aqui de como explicar, né? E às vezes é melhor não explicar, né, o teu sentimento, mas explicar o que aconteceu. isso, explicar o que aconteceu e dizer que você está sofrendo muito por isso, né? Mas isso vai passar, uma hora isso vai passar. Passar essa coisa esperançosa para a criança também é importante, né? Uma hora isso vai passar, essa dor vai passar. Mas nesse momento eu tô com uma dor muito intensa dentro de mim, sabe? É importante que a criança saiba. Não tem que esconder o choro da criança, né? Não precisa, lógico, né? Ficar todo momento, mas valida a percepção da criança. Assim, eu tô triste, eu tô chorando porque eu tô triste, porque eu não vou ver mais essa pessoa. Percebe? Às vezes, doutora Mônica, acho que muitos pais têm medo de piorar a situação da criança quando eles estão chorando. Então, você perdeu um ente querido, você está ali muito mal. E a Uhum. criança vê você ali constantemente. Então, veja, aí é que está esse limite da coisa, né? Se a criança também não precisa se ver constantemente mal, né? Agora, se está dentro da mesma casa, não tem como ela não ver, ela vai te ver, né? Só que aí, nesse caso, Melissa, o adulto precisa buscar uma ajuda para ajudar a superar logo isso, né? Passar por esse momento, logo isso que eu digo, esse momento mais doloroso. Depois, lógico, o luto tem as etapas, né? Não dá para a gente Sim. atropelar tudo e querer viver tudo o luto de uma vez só, não. É o primeiro dia sem a pessoa, é a primeira semana, é o primeiro mês, é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro dia dos pais, primeiro dia das mães, primeiro não sei o quê, primeiro, sabe? Então, essas coisas, elas sempre é uma dúvida que fica ali, né? Mas o adulto, nessa condição, Melissa, ele precisa buscar ajuda. Quando tem criança pequena em casa, e que não tenha, né? Para ele poder ressignificar essa dor dentro dele, entender, né? É porque para a criança ver os pais em sofrimento é algo muito agressivo, né? Então, acaba que Mas você também tem uma segunda situação aí. Uhum. então, assim, você pode. A criança precisa se sentir segura no lugar que ela está, no ambiente que ela está. Se os pais estão muito fragilizados, claro que isso vai afetar a criança, não tenha dúvida. Então, a ajuda tem que ser buscada o quanto antes. Né? Sim. Mas também não dá para você poupar a criança completamente dessa condição dos pais. Ela precisa saber que os pais estão sofrendo. Percebe? Agora, por outro lado, também, sabe, Melissa, essas situações impactam, né? Como você falou, é agressivo, mas também ela faz parte do que a família está vivendo. Você não pode poupar completamente, né? Então, Sim. por outro lado, Melissa, essas dores, elas também vão fortalecer essa criança. Ela vai saber que
os pais têm os limites emocionais e os pais também se fragilizam e que isso é da natureza humana. Que eles não são invencíveis, né? Exatamente, né? Mas penso que as coisas têm um curso natural, né? E a gente pode ir respeitando isso, enfim, né? Com as crianças, junto com eles. Doutora Mônica, independente da idade, né, qual é a reação? Ó, a Sabrina colocou aqui, ó, quando uma criança nasce já sem um dos pais, como é o processo de luto dela? Veja, isso é muito singular também. Então, depende de como isso é conduzido pela família. A família, sabe, Melissa e Sabrina, né, que está perguntando aqui, a família sempre tem um papel muito importante nessa elaboração de tudo. A família e as pessoas próximas dessa criança, madrinha, tios, enfim, né? Uhum. Mas, de modo geral, é importante essa criança ir já sabendo dessa perda, desde que ela já consiga compreender o que é família. Por exemplo, quando ela consegue entender o que é mãe, o que é avô, o que é avó, né? E normalmente eles começam a perguntar, em um bom momento para se falar disso, quando eles vão para a escola, né? Começam ali na pré-escola. Eles vão tendo um entendimento social maior. A família é a primeira estrutura social da criança, a escola é a segunda estrutura social. Então, ali a criança começa a ampliar os horizontes, ela começa a ter outras percepções. Normalmente, esse é um bom momento para você começar a falar disso com essa criança. Não que antes você não possa, né? De repente é uma coisa que tem lá fotos, coisas assim, que você pode ir dizendo para aquela criança que, isso aqui sei lá, o pai, ou era o papai, era a mamãe, né? Uhum. Mas depende muito de como a família está com essa perda, como que foi isso, se essa criança ela já tem um padrasto ou tem uma madrasta, qual o papel dessas pessoas na vida dela. Então a gente procura olhar para essas situações, sabe, Melissa, de uma forma muito singular, muito individual, né? Tem muitos senões, sim. Isso. Então a gente precisa considerar algumas coisas para saber como é que vai ser isso, né? Mas, via de regra, é mais ou menos isso, sabe? Assim, o momento é quando a criança começa a perguntar e ela começa a entender melhor, nomear, né, essas funções na vida dela. Quem é quem na vida dela? Uhum. Esse é o momento, normalmente. Doutora Mônica, em relação assim, à reação da criança ou adolescente depois que ele recebe a notícia, o que se espera, né? Que ele fale, né? O ideal é se instigar que ele fale sobre. Eu imagino que sim, você vai responder. Quando ele se fecha em copas e ele fica na dele, como, principalmente eu acho que com o adolescente, com os filhos mais velhos, porque os menorzinhos eu acho que é mais fácil de você extrair, mas a partir ali de uns 8 anos até a adolescência mesmo, qual é a forma ideal para você realmente conseguir ajudá-lo de uma forma efetiva nesse processo? Entendi. Veja, Melissa, assim, ó, até ali, voltando um pouquinho até a fase pré-escolar, ali as crianças têm um pouco mais de dificuldade de nomear. Essas crianças é que manifestam mais por meio de comportamentos. Uhum. Ali dos 7, 10 e daí para frente, eles já começam a ter outras posturas, eles começam a ter outras reações, né? Mas eles já vêm mais acompanhado da fala. A criança pequena, às vezes, ela não fala, mas ela tem reações. Então, por exemplo, às vezes então, mas voltando só um pouquinho, desculpa. Tudo vai depender do vínculo, da intensidade do vínculo afetivo que essa criança tinha com essa pessoa que se foi, né? Isso vai depender. Mas veja, então essa criança, ela precisa nomear esse sentimento dela e esses comportamentos, eles vêm justamente porque ela não sabe nomear esses sentimentos. Então ela pode ficar mais irritada, mais irritadiça, sem paciência. Algumas crianças começam a ter dificuldade na escola, não querem ir para a escola, não querem mais brincar com coisas que elas brincavam antes, é muito comum. Então, por exemplo, uma pessoa com que ela tem um vínculo afetivo muito importante, muito significativo, e, por exemplo, sei lá, ela brincava com aquele brinquedo com aquela pessoa, ela para de brincar com aquele brinquedo, Sim. porque ela não faz mais aquilo, sabe? Aquela pessoa não está mais ali. Então, atitudes assim, e, por exemplo, adolescente também, então dependendo, mas sempre vai depender o comportamento que ele vai ter depois, né, do processo do velório, do enterro, da cremação, vai depender da intensidade do vínculo afetivo que essa pessoa, que a criança ou adolescente tinha com essa pessoa, né? Mas é comum, sim, né? O adolescente, ele se fecha, ele fica mais introspectivo, porque é da natureza do adolescente na família ficar mais
quieto, mais sério, mais introspectivo, às vezes muda de comportamento. É comum também na adolescência, às vezes começam a ter medo de escuro. Crianças regridem, às vezes os adolescentes também dão uma regredida em alguns comportamentos, volta medo do escuro, volta medo de algumas coisas mais específicas. Uhum. Medos específicos, assim, às vezes que olhando a olhos grossos não tem nada a ver com a perda, mas, por exemplo, medo de ficar em lugar fechado, medo de altura, medos específicos, sabe? Medo de bichinhos, medo de animais, coisas assim. Mesmo na adolescência, às vezes isso pode voltar a acontecer. Mesmo na adolescência, isso pode acontecer. Mesmo na adolescência. Não é tão comum, isso é mais comum em criança, dá uma regredida nas fases do desenvolvimento. Mas a gente Uhum. vê que, né, adolescente, a dor estava tão intensa, que deu mandada para trás, sabe? Mas às vezes o adolescente. Diga, Não, desculpa. não, por favor. Não, imagine, imagine. Só ia complementar dizendo que o adolescente às vezes faz isso para mostrar que ele está sofrendo, que ele não é tão adulto, assim, tão. Às vezes as pessoas falam, você já está mocinho, não valida muito isso. Aí Cobram ele, dele algo que ele não está pronto. Uhum. exatamente. Aí ele está dizendo, olha, não, eu preciso do olhar de vocês, eu preciso dos cuidados, eu ainda não estou assim do jeito que vocês estão pensando que eu estou. E como os pais devem lidar com isso? Até que ponto deve-se instigar a criança ou adolescente a falar sobre isso, a externar, a pôr para fora? Veja, a gente pode falar, a gente ensina eles a falar dos sentimentos falando dos nossos, né? Mas como eu disse, a gente sempre tem que estar de olho na faixa etária da criança. Não posso chegar lá e, né, me desabafar com meu filho de 8 anos, de 5 anos. Não posso fazer isso. Mas eu posso Sim. ensinar ele. Então, o nosso papel é ensiná-los a expressar essa dor, a expressar esses sentimentos, né? E eles vão entendendo que isso é natural, que isso faz parte, é sofrido, dolorido, mas faz parte. E que vai ter o apoio, o acolhimento dos pais, um ajudar o outro. Algumas famílias evitam falar do assunto, né? Não se fala. Excessivamente não falar também não é positivo. Claro, você não tem que estar toda hora tocando no assunto, né? Mas em Sim. momentos atuais, você pode, é saudável que fale do assunto, né? Da morte, da perda da pessoa. Não precisa, né? Tá insistentemente, obviamente, falar, mas não falar também nunca mais se falou, né? A gente vê situações assim que nunca ninguém mais falou daquela pessoa. Então, É sou como assim se como fosse um tabu na família, né? Mas era uma pessoa muito amada, então a isso. criança não Então, sabe nem como proceder. Uhum. mas porque aquilo é tão doloroso para todo mundo que ninguém quer mexer. Ninguém fala mais daquilo, percebe? Só que essa dor que fica ali, ela é muito danosa, ela traz danos, né? Não só psíquicos, ou como pode trazer dano físico mesmo. Ela pode se transformar numa doença, por exemplo, mais para frente, né? Então, essa dor, ela precisa ser dita. Uma família que enfrenta uma situação como essa precisa de ajuda. Ela precisa trazer essa dor à tona, trazer para o mundo real, né? E lidar com isso de uma forma clara, concreta, obviamente dolorosa, né? Mas essa dor vai passar. Essa dor intensa, ela vai passar, né? Aí você vai para outra etapa do luto, que é a compreensão, a saudade, os momentos bons, lembrar com outros sentimentos, né? Você nunca vai esquecer, mas você vai lembrar com outros sentimentos. Isso é a E, elaboração do luto. e isso pode ser muito instigado pelos pais. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, pais, temos um papel fundamental nesse processo, né? Então, é importante que a gente consiga fazer essa transição das etapas do luto junto com a criança. Primeiro, que isso passa muito segurança para ela. E outra, que a criança consegue entender isso, que é o objetivo principal, né? Entender que isso faz parte dos processos naturais da vida, né? Existem formas de explicar isso para a criança. Pode explicar por meio de uma plantinha, né? Uma plantinha que você colhe, uma rosa, uma coisa que você colhe e deixa lá no vaso, ela não vai durar para sempre. Você pode explicar isso para uma criança pequena, por exemplo. Ela vai ter um tempo e depois ela não vai estar mais ali. Ela vai para algum lugar. Mesmo que ela fique lá no jardim, essa rosa, uma hora essa rosa ela vai cair, ela vai perder as pétalas, ela vai se transformar em uma outra coisa. Então, algumas coisas a gente pode passar para as crianças nesse sentido, mas sempre Fazer respeitando. algumas analogias. Uhum. Isso, dá para fazer, mas a gente precisa sempre respeitar. Só vou ajeitar aqui que tá meio. Assim, acho que tá melhor. Sempre respeitando o tempo e o momento dessa criança.
Doutora Mônica, assim, falando em luto que ainda não aconteceu, um luto irreal, né? Um luto psicológico das crianças. Em que sentido? Aquele medo do mãe, pai, e se um dia você morrer? Quando você vai Ah, morrer? Você vai ser eterno? Até quantos anos você vai viver? Existem hum, pessoas que vivem 1 milhão de anos. Né? Como se explica isso para as crianças? Para que elas realmente assim não vivam essa ansiedade de algo que está, né, pelo menos na lei natural das coisas, muito longe de acontecer. normalmente, é natural as crianças terem. O principal medo da criança é que o pai e a mãe morram, né? O pior medo dela é ficar sozinha no mundo. E se meu pai e minha mãe morrer, o que vai acontecer comigo? Então, esse é o Sim. principal medo deles. A gente precisa ser, de novo, né, Melissa, verdadeiro com eles quando eles fazem essa pergunta. Você vai ser para sempre? Não, não vou, mas a gente vai ter tanta coisa legal, a gente vai ver não sei o que lá, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Desfoca um pouco do assunto e leva a criança para o entendimento de que até isso acontecer, ela vai viver coisas muito legais, eles vão ter muita coisa boa. E mostrar o outro lado, mostrar o lado da vida e não a tristeza da morte, né? Uhum. Mudar o foco. Uhum. Muda o foco, mas a criança até os 4 aninhos, ali 3, 4, às vezes um pouquinho mais para frente também, eles ainda têm essa coisa do medo de perder, 6 anos até, eles têm essa Sim. coisa, né, o medo principal de perder. E se você morrer? E se acontecer isso? Vai ficar tudo bem, você vai ser cuidado, né? Ninguém é para sempre, eu não sou para sempre, você não é para sempre, e a gente precisa ir trazendo esses assuntos. Não é fácil, é doloroso, é muito mais Às vezes doloroso para eles nos deixam sem palavras, né? Às vezes eles nos deixam sem reação. é, mas é a curiosidade, é o momento de curiosidade, nós não podemos, né, dizer assim, não, a gente vai, né, não vai. Então, mas normalmente isso fica mais pesado para a criança, Melissa, quando ela sente uma atmosfera familiar, assim, um clima familiar mais tenso com relação ao assunto, né? E Uhum, a uhum. criança, ela fica insistindo nesse assunto, porque ela, na verdade, ela está querendo saber o que que você está sentindo com relação àquilo, e Sim, não sim. exatamente, e não exatamente o que que vai, sabe, se isso vai de fato acontecer, não. Ela fica tentando entender o que que você está sentindo com aquela reação emocional que você teve, mas que não expressou para ela, entendeu? Quando ela percebe que não há naturalidade na resposta. Isso, quando ela percebe que não há naturalidade na resposta. E aí É tema exato, pesado, mas importante hoje. é pesado, né? Mas as crianças, elas são perceptivas, né, Melissa? Elas estão com a intuição e com a percepção delas muito afloradas. Então, elas percebem muito, elas batem o olhinho no pai, na mãe, no adulto, elas sabem o que está acontecendo. É importante Sim, que a gente nomeie, né? Como eu disse, não precisa entrar em detalhes, mas nomeie o que você está sentindo. Diga para a criança, eu estou triste, eu estou com saudade, sei lá, a avó morreu, eu estou com saudade do avô, estou com saudade do Bi, com saudade da Bia, estou com saudade da minha amiga. Dizer para ela, estou sentindo saudade, estou sentindo tristeza, né? E aí a criança vai conseguindo entender isso de uma forma melhor, mais saudável, né, para ela. Penso é. que é mais ou menos isso. Doutora Mônica, foi assim fabuloso, né? Eu acho que espero que o pessoal tenha gostado também, porque é um tema assim. Eu recebi algumas perguntas aqui antes de começar a live, tá? Mas o Instagram, escolha ser feliz, fala sobre luto? Fala sobre luto. Porque Sim, quanto mais a gente consegue realmente, a Sabrina colocou, é preciso vivenciar o luto. É um autodesenvolvimento constante para que a gente realmente consiga viver uma vida mais leve, mais serena e mais feliz. Nós precisamos elaborar muitos conteúdos dentro de nós. E isso começa pelos nossos pais, né? Então, você conseguir ajudar os teus filhos, os teus sobrinhos a elaborarem bem essa perda e encararem a morte, que é o maior medo de todas as pessoas, né? Como algo natural, porque faz parte. Então, quanto mais leve a gente traz o tema à tona, realmente você traz uma tranquilidade para o psicológico da criança que vai ajudá-la muito no futuro. exatamente. Assim, se você não compreende e não passa pelas etapas do luto e não elabora esse luto, você não vai ser feliz. Vai estar sempre com essa coisa pesada dentro de você. Então, sim, né? Escolha ser feliz, tem que falar desse assunto também, né? Sim, com toda certeza. Pessoal, doutora Mônica,
Ela estreou hoje aqui no Escolha Ser Feliz. Estou muito feliz com a estreia dela, porque é uma profissional que eu admiro demais, demais, demais. A gente acompanha, temos muitas informações, eu acompanho muito o conteúdo dela. Ela já fez alguns tratamentos com a minha família, com o meu filho. Então a gente realmente tem uma admiração imensa por ela, pela pessoa e pelo trabalho. Ela vai estar com a gente uma vez por mês. A gente ainda vai definir, né, doutora Mônica, a próxima data. Mas vocês podem ver, a gente busca trazer muito sobre psicologia, temas voltados a isso, porque a gente acredita muito que nós valorizamos aqui muitos profissionais da área de psicologia, tanto terapia de terapeutas familiares, terapeutas de casais, psicopedagogos, como o caso da doutora Mônica, porque a gente acredita que elaborando os nossos conteúdos de uma forma cada vez mais natural, a gente consegue encarar a vida de uma forma mais leve, mais serena e com mais autoconhecimento. Doutora Mônica, que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Avisando, amanhã de manhã, para quem for passar a Páscoa em casa, um petit comitê, amanhã amanhã a Beth Egas, que é designer de interiores, e a Giovana Egas vão estar com a gente aqui às 10 horas da manhã, ensinando a montar mesa de Páscoa, com dobradura de guardanapo de coelhinho e tudo mais. Doutora Mônica, se puder, venha com a gente. Eu que agradeço. Beijo, Melissa. Espero que tenha esclarecido as dúvidas das pessoas, e é isso. Prazer Foi enorme. fantástico. Pessoal, se quiserem, nos ajude a definir o próximo tema. A doutora Mônica dá volta daqui a um mês. Um beijo grande e ótimo final de semana. Tchau. Tchau. Como é que sai, filho? Só um pouquinho aqui que eu me atrapalhei.